Oi, boa noite, alunos, tudo bem? Então, vocês sabem que esses dias nós vamos fazer aula online, né? E aí vocês vão ter que ir tirando dúvida por e-mail, por mensagem, tá bom? Então, só para concluir o assunto da semana passada, vou falar um pouquinho sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Eu vou dar alguns exercícios, resoluções de exercícios para vocês e depois eu continuo com a matéria no segundo vídeo, tá bom? Então aqui no caso, tá? O exercício pede para desenhar a estrutura do 2-metil pente 2-eno. Então, como eu falei em sala de aula, sempre você vai começar com a cadeia principal. A cadeia principal tá aqui, ó, tá escrito pente. Pente tem 5 carbonos, então eu vou lá e desenhei. 1, 2, 3, 4, 5. O nome diz que no carbono 2 nós temos uma insaturação do tipo dupla. Então aqui, ó, carbono 1, 2, insaturação do tipo dupla. E no carbono 2 nós temos um radical metil. Carbono 2, radical metil. E depois eu completo com a quantidade de hidrogênio que falta. Então aqui é H3, aqui não tem hidrogênio, porque a gente está fazendo as 4 ligações. Aqui tem apenas um hidrogênio, aqui tem 2 hidrogênios e aqui tem 3. Para quem quer desenhar na forma de pauzinhos, ficaria dessa forma aqui, ó. 1, 2, no carbono 2 radical metil e a dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só um carbono com uma ramificação, você não precisa dar numeração. Ciclo de cadeia fechada, boot de 4 carbonos, como só tem ligações simples entre carbonos, terminação O de hidrocarbonetos. Desculpa, mas é difícil controlar a aula quando tem o neném pequenininho aqui. Agora dando a nomenclatura deste outro componente, tá? Neste outro componente, o que a gente percebe? Que a nossa cadeia principal é um anel benzênico. Nós temos 3 radicais metil. Nesse caso, nós temos que numerar de forma que a gente obtenha os menores números das posições dos radicais, certo? Então, ficaria 1, 2, 4, trimetil, tri de 3, radicais metil, benzeno. Nessa estrutura, vocês precisam primeiro saber por que lado da cadeia você precisa numerar. A regra diz que você precisa numerar começando justamente para o lado mais próximo da insaturação. O lado mais próximo da insaturação é a direita. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, demonstrando que nós temos uma insaturação no carbono 1 e um radical metila no carbono 3. Então, ficaria 3 metil. Nós temos 7 carbonos na cadeia principal, hept, insaturação no carbono 1, insaturação do tipo dupla, eno. No próximo, nesse caso, nós vamos considerar que esses 2 anéis benzênicos são radicais, porque aqui você não consegue identificar uma cadeia principal, tá? Então, nossa cadeia principal seria esse carbono aqui, ok? Então, como o carbono só tem um carbono, só uma cadeia só tem um carbono, vai ficar met. E os radicais vão se chamar radicais fenil. Lembra lá da lista? Tá? Então, vai ficar são 2 fenil, metano. Difenil, metano. Nesse outro composto, tá? Nós temos mais uma vez uma molécula cíclica, ok? Onde há a insaturação e a ramificação. Você vai começar a numerar a cadeia mais próximo da insaturação. Então, vai ficar dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Mostrando que no carbono 4 nós temos radical metila e no carbono 1 nós temos uma dupla ligação.
Como no composto cíclico a gente sempre começa a numerar mais perto da insaturação e nós só temos um tipo de insaturação, vocês não precisam colocar um número, tá? Só o número da ramificação. Então vai ficar 4-metil ciclo, porque a cadeia é fechada, penteno, né? Que não precisa enumerar a posição da insaturação. Nesse outro composto, o primeiro passo é identificar a cadeia principal. A cadeia principal tem 9 carbonos, tá? Então, representando a cadeia principal e posicionamento, e por onde nós começamos a numerar a cadeia, ficaria dessa forma aqui, numerando da sua esquerda para a direita, tá? Que é sempre onde é mais próximo da insaturação. Nós vamos ter radicais na posição 3, radical na posição 4 e radical na posição 7, tá? Todos os radicais, eles são iguais, é radical do tipo metil. Então, vai ficar 3,4,7 trimetil. Nós temos 9 carbonos na cadeia principal, então nona de 9. Nós temos insaturação no carbono 3 e insaturação no carbono 5. 3,5 que são duas insaturações, N. Nessa outra estrutura, tá? Nós vamos ter uma estrutura mista, mas nesse caso a gente vai considerar a cadeia principal essa que está em zigue-zague, considerando esse anel benzênico como radical. Vamos começar a numerar mais próximo da insaturação, ficando dessa forma aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demonstrando que nós temos radical na posição 1, insaturação na posição 2 e radical na posição 8. Então, como esse radical é fenil e esse radical é metil, e a gente tem que usar na ordem alfabética, vai ficar 1 fenil, 8 metil. Nós temos 9 carbonos na cadeia principal, non. Temos uma insaturação no carbono 2, 2. Insaturação do tipo dupla, então eno. 1 fenil, 8 metil, non, 2 eno. Nessa próxima estrutura, o que nós vemos aí? Nós vemos uma cadeia que, de primeiro passo, tem que começar a descobrir qual que é a cadeia principal. Neste caso, a cadeia principal, ela começa a numerar da nossa esquerda para a direita, porque é a mais próxima da insaturação, tá? Então, nós vamos perceber que na nossa cadeia nós temos 7 carbonos, nós temos 2 insaturações e 2 ramificações. Então, nós temos insaturação no carbono 1, insaturação no carbono 2 e temos radicais na posição 4. 2 radicais saindo do mesmo carbono, tá bom? Então, aqui vai ficar, começando pelos radicais, 4,4, porque eu preciso dizer que os dois estão no carbono 4, tá? Dimetil. Nós temos 7 carbonos na nossa cadeia principal, então, hept de 7, 1,2 de eno, que é a posição onde está as insaturações, ok? E neste composto aqui? Neste composto, mais uma vez, nós precisamos começar a numerar a cadeia, descobrir quem é a cadeia principal e numerar a cadeia, tá? Neste caso, pessoal, o que nós temos? Nós temos que numerar da nossa direita para a esquerda, que é onde é mais próximo das nossas ramificações, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, demonstrando que nossa cadeia principal tem 10 carbonos, nós temos radicais na posição 3 e na posição 6. Que radicais são esses? Na posição 3 é o radical metil e na posição 6 é o radical isopropil, tá? Olha aquela tabelinha que eu passei na aula passada para vocês, tá bom? Então, neste caso, vai ficar como, pessoal? 3 metil, 6 isopropil, decano, porque nossa cadeia não tem saturação, então não precisa colocar posicionamento de insaturação nesse caso.
Vocês podem me perguntar, professora, mas o radical a gente não tem que colocar na ordem alfabética? Metil e isopropil, I não vem antes de M? Sim, mas esse radical isopropil é iso para diferenciar o radical propil. Então, quando nós temos um prefixo, a gente não considera ele na ordem alfabética, a gente vai considerar o P, tá? Então, vai ficar 3 metil, 6 isopropil decano. Bom, pessoal, em relação aos exercícios, eu acho que esses aqui acabam enquadrando um pouquinho tudo que a gente fez. E a gente termina a aula por aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem, tá? Eu vou começar um outro vídeo agora com a matéria nova. Abraço, tchau, tchau.